caso dos canibais de Garanhuns é uma das histórias mais macabras e impactantes da crônica policial brasileira. Ele veio à tona em 2012 na cidade de Garanhuns, Pernambuco, e envolveu um trio de acusados de assassinatos em série, motivados por uma combinação de delírios religiosos, práticas de canibalismo e exploração financeira. Oi, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou a Naka, e se você é novo por aqui, aproveita, já se inscreve antes de mais nada. Ativa o sino para ficar por dentro de todas as novidades e todo comentário, like e compartilhamento ajuda muito aqui no crescimento do canal. Então, bora pro caso? Jorge Beltrão Negromonte da Silveira, nascido no dia 14 de dezembro de 1961, Isabel Cristina Torreão Pires, nascida em 12 de maio de 1961, e Bruna Cristina Oliveira da Silva, nascida em 29 de setembro de 1986, protagonizaram um dos casos criminais mais chocantes da história brasileira. As suas vidas se entrelaçaram em uma relação incomum e perturbadora que se transformaria em um cenário de tragédias inimagináveis. Jorge era o mais novo de 4 filhos e sua mãe tinha uma relação de certa forma indiferente com os filhos, além de que o pai era militar e era considerado extremamente rígido. Porém, nada faltou para ele durante sua juventude. Quando criança, dos 7 aos 12 anos, ele morou em Portugal com uma tia, os seus pais eram portugueses e a sua mãe sempre acreditou que ele teria uma educação melhor fora do Brasil. Na adolescência, ele era um garoto solitário, porém sempre gostou muito de esportes e assim decidiu cursar educação física. Se tornou inclusive faixa preta em karatê e passou a dar aulas de artes marciais. Tempos depois, ele foi diagnosticado com esquizofrenia e sofria de outros diversos problemas mentais que foram tratados com o tempo, porém não da forma como deveria. Ele costumava ver coisas confusas, desenhos estranhos, pessoas desfiguradas e isso foi levando com ele até a sua vida adulta. Isabel, por outro lado, cresceu passando por dificuldades financeiras, já que seus pais eram muito pobres. Ela nunca se interessou muito pelos estudos, não chegou a terminar o ensino fundamental e começou a trabalhar bem cedo para ajudar na renda da família, principalmente fazendo salgados para vender. Mesmo sempre muito tímida, ela era muito querida pela região e tinha alguns amigos por perto. O casal se conheceu em 1984, quando Jorge estava prestes a ingressar na Faculdade de Educação Física, e pouco tempo depois de se conhecerem, eles já noivaram e logo se casaram. No casamento, já ficou claro que não seria um casamento normal. Isso porque o Jorge teve uma crise na primeira noite do casal e acabou assustando a todos, e a Isabel inclusive fugiu para a casa de um vizinho. Aquilo era só o começo de muitas crises, porque depois disso ele foi internado várias e várias vezes em diversos hospitais psiquiátricos devido à esquizofrenia. O Jorge fazia uso de medicamentos controlados, passava pelo Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, e recebia todo o tratamento na época. O Jorge e Isabel viveram por um tempo em Natal, no Rio Grande do Norte, e lá eles conheceram Bruna Cristina, de 16 anos na época. A Bruna cursava o ensino médio e trabalhava como professora de reforço para crianças e conheceu Jorge na academia da cidade, onde ela frequentava, e o Jorge dava aulas de educação física. Segundo eles, foi amor à primeira vista. Um certo dia, enquanto caminhava para casa, a própria Bruna teve a iniciativa e beijou o Jorge no meio da rua. O Jorge disse que era casado, mas que não tinha mais o amor entre ele e Isabel, e ainda disse que a Isabel também tinha um namorado por fora. Então o Jorge e a Bruna engataram ali num namoro às escondidas por algumas semanas, e Bruna, decidida a ter mais liberdade para seguir esse amor, decidiu abandonar a sua casa, sua família, seus estudos, sua carreira, para viver ao lado de Jorge e, consequentemente, de Isabel. E assim que ela fez 18 anos, em 2005, os três foram embora para o Recife. A Isabel era completamente submissa e fazia tudo que seu marido mandava. E segundo ela, era melhor um homem que a atraía em sua presença do que escondido. Então ela passou a aceitar a presença de Bruna, mesmo que Jorge deixasse claro que por Isabel o seu amor era como se fosse um amor de mãe, não havia mais desejo algum. Durante pelo menos 30 anos de convivência,
Eles tentaram de todas as formas ter um filho, mas também nunca conseguiram. Em 2008, o trisal morava em Rio Doce, um bairro periférico de Olinda. Nessa época, o Jorge teve uma ideia de criar uma seita chamada Cartel, onde eles lutariam contra o aumento populacional e a meta era exterminar pessoas consideradas incapazes de dar alguma contribuição para a sociedade. Assim, elas teriam as suas almas purificadas, e o alvo seria, principalmente, mulheres. Foi Bruna, inclusive, quem criou os requisitos básicos para esse alvo. Mulheres jovens, solteiras, sem estudos ou trabalho, com filhos, mas sem condições de criá-lo, e segundo as diretrizes da seita, eles executariam 3 mulheres por ano em um ritual já pré-estabelecido. O golpe seria fatal, no pescoço, o que provocaria a morte rápida e a saída do sangue do corpo, o que para eles era algo considerado impuro. Eles deixariam todo o sangue escorrer pelo ralo do chuveiro e em seguida Isabel e Bruna fariam a lavagem do cadáver antes dele ser colocado em uma mesa para a retirada de toda a pele e então o esquartejamento. Segundo eles, cada parte do corpo tinha um significado e precisava ser dividido de forma precisa. A cabeça remetia a Deus, os membros inferiores remetiam ao fogo e à terra, e os membros superiores à água e ao ar. A última etapa do ritual era então o ato do canibalismo. Assim seria feita a purificação das vítimas. As carnes das vítimas seriam inclusive congeladas para servir como refeição para o trio, menos o coração, que seria enterrado junto com o que não fosse mais necessário. Não havia qualquer desperdício. A história de Jéssica Camila da Silva Pereira, a primeira vítima do trio que ficou conhecido como os Canibais de Garanhuns, é de uma crueldade que ultrapassa a compreensão. Jéssica, então com 17 anos, vivia em situação de vulnerabilidade nas ruas de Olinda, em Pernambuco, quando foi abordada pelo Jorge Beltrão, Isabel Cristina e Bruna Cristina. O trio ofereceu-lhe abrigo, prometendo ajuda e segurança, uma oferta que parecia uma chance de recomeçar a sua vida ao lado de sua filha, uma bebê de apenas 1 ano. Obviamente, essa promessa era apenas uma armadilha. O casal, que não tinha filhos, planejava tomar a criança para si, eliminando a Jéssica. Então, no dia 26 de maio de 2008, a jovem foi assassinada de maneira brutal. Primeiro, ela foi imobilizada no banheiro da casa, em seguida teve sua jugular cortada com uma faca, o seu sangue foi retirado com um garrote e após a morte seu corpo foi esquartejado e a pele removida. A carne foi fatiada e armazenada na geladeira da casa, parte de um ritual macabro que reflete as crenças distorcidas do trio. No dia seguinte, os assassinos temperaram e grelharam a carne de Jéssica com sal e cominho, consumindo-a como se fosse um alimento comum. Em um ato de extrema perversidade, até mesmo a filha da Jéssica foi alimentada com a carne da própria mãe, sem saber da tragédia que a cercava. O que restou do corpo foi enterrado em forma de cruz no quintal da casa, enquanto fragmentos menores foram emparedados ou jogados no chão. Antes de deixarem Olinda e se mudarem para Conde, na Paraíba, o trio desenterrou os restos mortais de Jéssica e os descartou no lixo, tentando apagar os rastros do crime. Apesar disso, os vestígios de sua crueldade e a história de sua vítima permaneceriam anos depois como uma parte de um dos casos mais sombrios da história criminal brasileira. Gisele Helena da Silva, de 31 anos, desapareceu em fevereiro de 2012 e Alexandra da Silva Falcão, com apenas 20 anos, teve seu desaparecimento registrado no dia 15 de março do mesmo ano. Ambas foram atraídas pelo trio sob promessas de trabalho e uma chance de melhorar suas vidas, mas acabaram se tornando vítimas de uma trama cruel que chocaria todo o país. Após os seus assassinatos, partes dos corpos das mulheres, especialmente a carne das nádegas e coxas, foram utilizadas pelo trio para fabricar salgados, como empadas. Esses produtos eram vendidos para moradores da cidade de Garanhuns, sem que ninguém soubesse a verdadeira origem dos ingredientes. Relatos de moradores anos depois revelaram o impacto do caso. Alguns afirmaram que possivelmente consumiram os salgados sem desconfiar de nada, enquanto uns disseram que o sabor parecia normal, outros relataram que as empadas tinham um gosto estranho,
com a carne parecendo excessivamente salgada ou de textura pastosa. Os carimbais de Garanhuns foram descobertos graças a uma investigação policial iniciada após o desaparecimento de Gisele Helena da Silva e Alexandra da Silva Falcão em 2012. As suspeitas começaram quando os familiares das vítimas relataram seus desaparecimentos, e as autoridades então passaram a buscar pistas. Uma denúncia anônima indicou a residência do trio em Garanhuns como um possível local de interesse. Durante a investigação, a polícia encontrou ossos humanos enterrados no quintal da casa de Jorge Beltrão Negromonte, Isabel Cristina Pires e Bruna Cristina Oliveira. A descoberta dos restos mortais confirmou os temores de que ali haviam ocorrido crimes brutais. Além dos restos humanos, a polícia encontrou diários escritos pelo Jorge, no qual ele detalhava os assassinatos e o que chamava de rituais de purificação. O diário continha descrições macabras sobre como as vítimas eram mortas, os corpos esquartejados e a carne utilizada para consumo próprio e fabricação de salgados. Esses documentos foram cruciais para ligar o trio aos desaparecimentos e os assassinatos. A filha da Jéssica, na época, com apenas 5 anos, ainda vivendo com o trio, desempenhou um papel crucial na revelação dos crimes. Durante a abordagem, a menina que acreditava que Jorge era seu pai, procurou o delegado presente e relatou que ele havia matado 2 mulheres, descrevendo com detalhes o que havia presenciado. As suas palavras chocaram os policiais e foram determinantes para o avanço das investigações. Já na delegacia, uma das indiciadas confessou os crimes e indicou onde os corpos estavam enterrados. A polícia descobriu que as vítimas haviam sido esquartejadas e que o rosto de uma delas, a primeira desaparecida, estava desfigurado, evidenciando a brutalidade dos assassinatos. A repercussão do caso foi imediata e provocou indignação na comunidade de Garanhuns. Apenas um dia após a descoberta dos corpos, os moradores revoltados vandalizaram e incendiaram a casa onde o trio vivia. Apesar disso, o incidente não comprometeu as investigações, que já tinham provas suficientes para sustentar as acusações. Durante a busca na casa, a polícia encontrou a certidão de nascimento da criança, o que revelou outro detalhe perturbador. Uma das suspeitas estava se passando pela mãe da menina, alegando que ela era sua filha. Após a prisão do trio, a criança foi entregue aos cuidados do Conselho Tutelar, recebendo proteção e assistência depois de viver anos em meio a um ambiente de violência e crueldade. Ao serem presos, os 3 confessaram os crimes com detalhes, revelando as motivações perturbadoras e as práticas de canibalismo. O trio afirmou que os assassinatos faziam parte de uma missão divina para purificar o mundo e que consumiam a carne das vítimas como parte desse ritual. No dia 14 de novembro de 2014, o trio responsável pelos crimes macabros ficou frente a frente com a justiça. Em um júri popular, eles foram então condenados pela morte de Jéssica Camila da Silva Pereira, assassinada em 2008. O Jorge Beltrão Negromonte recebeu a pena de 21 anos e 6 meses de reclusão, além de 1 ano e 6 meses de detenção. A Isabel e a Bruna foram sentenciadas a 19 anos de reclusão e 1 ano de detenção cada. Mais tarde, em 15 de dezembro de 2018, o trio enfrentou novamente o tribunal do júri, dessa vez pelos assassinatos de Gisele e Alexandra, ocorridos em 2012. O Jorge foi condenado agora a 71 anos de reclusão, enquanto Isabel recebeu a pena de 68 anos. Bruna foi sentenciada a 71 anos e 10 meses de prisão, marcando mais um capítulo na condenação dos responsáveis por uma das histórias mais perturbadoras do país. Em 2019, as penas relacionadas ao assassinato de Jéssica foram revisadas e foram ampliadas. O Jorge teve a sua pena aumentada para 27 anos de prisão, além de 1 ano e meio de detenção. E a Isabel e a Bruna, por sua vez, passaram a cumprir 24 anos de reclusão, além de 1 ano de detenção cada. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou desse tipo de conteúdo e gosta de casos criminais, aproveita e já se inscreve. Se você ainda não é inscrito, deixe seu comentário, sua curtida para ajudar aqui no engajamento do canal. É bem rapidinho e ajuda bastante no engajamento. Então, muito obrigada, valeu e até mais!